Saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero meditar nesta feita no capítulo 24 do livro de Josué, a partir do versículo 14. Versículo 14, versículo 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Josué, nós sabemos, foi o sucessor de Moisés. Ele teve a incumbência de transportar o povo de Israel para a terra de Canaã, atravessar o rio Jordão e colocar o povo de Israel, o povo de Deus, na terra prometida. Josué, o filho de Num, seu nome significa salvação. É uma variação que tem este nome, que no grego nós conhecemos por Jesus. Josué não era Jesus. Ele era um tipo. O que é um tipo? É uma figura da qual remete aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. No caso, Josué tirou o povo de Israel do deserto e colocou na terra prometida. Jesus vai tirar a sua igreja da terra e colocá-la na mansão celestial, em Jerusalém, na cidade a qual o arquiteto e construtor é Deus. Então Moisés é um tipo de Cristo. É uma figura a qual sempre vai nos relembrar aquilo que Cristo prometeu à sua igreja. Podemos ver aqui no último capítulo do livro de Josué, é um momento de indignação, porque o povo começa a perder o foco, o povo começa a perder o rumo. E ele chama a atenção, lembrando tudo aquilo que o Senhor fez pelo povo de Israel. Tirou o povo de Israel do Egito com mão forte. Ele vem trazendo à memória o que Deus fez. Ele vem relembrando o povo aquilo que Deus fez pelo povo de Israel. E a promessa ainda estava de pé. O Senhor Deus tomou Abraão da além do rio e fez andar por toda a terra de Canaã. Versículo 3 diz isso. Multipliquei a semente e lhe dei Isaque. Isaque dei Jacó e Esaú dei a montanha de Seir para possuir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus conversando com Abraão, ele diz: a tua descendência será numerosa, mas ela vai descer ao Egito, vai passar 400 anos, vai ser escravo, mas vai sair de lá, vai despojar o Egito e vai entrar na terra que eu te dei. Este lugar, Canaã. Aí o Senhor prepara Moisés. Nós vemos Moisés com 40 anos, instruído na arte da guerra, na ciência, instruído em todos os ensinamentos do Egito.
estava quase pronto para transportar o povo de Deus para Canaã. Mas ainda estava a questão do impulso, a questão da carne ainda reinava. Precisou ele descer para o deserto, para apacentar ovelhas, para aprender um pouco mais do Senhor, apesar de ele ainda não ter essa intimidade com Deus. Ele desce para a terra aonde passa 40 anos, pastoreando ovelhas, as ovelhas do seu sogro Jetro. O Senhor aparece a ele numa sarça ardente, o fogo queimando, mas a sarça não se consumindo. Algo sobrenatural. Deus envia ele a tirar o povo do Egito. Agora, o povo de Israel vê todas as maravilhas. Aquelas 10 pragas foi uma forma de Deus apresentar-se ao povo de Israel o seu poder. Foi uma forma também de desmoralizar cada deus, aqueles deuses que o Egito dizia que era a sua proteção, que era os seus provedores, aqueles a qual os protegiam. Deus, em cada uma daquelas pragas, demonstrou que aqueles deuses não eram deuses. Mostrou para o Egito, mostrou para o seu povo. A última praga, nós vemos, foi a morte dos primogênitos. O povo de Israel, naquele dia, sacrificou a Páscoa. A Páscoa nos remete, assim como Josué representa a figura de Cristo, tirando o povo do Egito, colocando em Canaã. A Páscoa também, o Cordeiro, representa o Senhor Jesus Cristo morrendo para perdão dos pecados. Uma proteção. O juízo é certo, a condenação é certa, mas é necessário crer no Senhor Jesus Cristo. Aí você vai ser livre dessa condenação por conta de que Jesus Cristo pagou os pecados, mas é necessário aceitar esse sacrifício. O povo de Israel foi orientado a pegar o cordeiro, a sacrificar, e o sangue desse cordeiro ia marcar sua casa. Não era uma coisa obrigatória, mas também era certo, se não fizesse, morreria. Da mesma forma, se não crer no Senhor Jesus Cristo, a tendência de quem não crê é aquele versículo que nos diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Problema, a condenação não é um caminho que nós podemos dizer assim, que Deus está condenando o homem. Não. Deus condena a partir do momento em que o homem não aceita o sacrifício de Jesus. Assim como o povo de Israel recebeu aquela orientação, cada um que fez teve o livramento. O anjo da morte passou e matou todos os primogênitos. Continuidade. Quem aceitou fazer aquele sacrifício recebeu o livramento de Deus. Certo? E agora, o povo de Israel saiu do Egito, foi perseguido pelo exército de Faraó. Deus demonstrou mais uma vez o seu poder, abrindo o mar vermelho, o povo de Israel passando ao meio. Deu o escape, destruiu o exército egípcio debaixo das águas do mar vermelho. Passou a caminhar no deserto.
até chegar a Canaã, passaram-se 2 anos. E durante esses 2 anos, veja bem, durante esses 2 anos, o Senhor fez cair o pão do céu, chamado maná, que quer dizer, o que é isso? Era algo especial vindo do céu, tinha sabor de mel, era bem branquinho, era como se fosse, a Bíblia mesmo fala do tamanho de sementes de coentro. Era o pão do céu. Deus enviou carne. Deus fez jorrar água da rocha para matar a sede do povo. Tudo coisas maravilhosas, extraordinárias, algo que o povo de Israel nunca tinha visto acontecer. O Senhor fez. Durante 2 anos, eles caminharam e chegaram até Canaã, até o rio Jordão, a extrema, para chegar a Canaã. Agora Moisés pega 12 homens, um de cada tribo, e envia a terra para espiar, para olhar a terra, para ver por onde entrar, o melhor caminho, o que tinha de bom e aonde poderia chegar. Locais para armar acampamento, tudo que era necessário para eles se estabilizar naquela terra. Era uma terra dominada por um povo a qual Deus abominava as suas atitudes, as suas ações. Alguns deles sacrificavam seus filhos a um Deus chamado Moloque. Havia prostituição, havia muitas e muitas coisas que desagradavam a Deus naquelas terras. E o Senhor já estava para dar ali a sua sentença àquele povo. Seria destruído. Então, o povo saiu a espiar a terra. 12 homens foram por todas as partes, por 40 dias, espiando, olhando e vendo o que tinha de bom. Quando voltaram, 10 trouxeram má notícia. 2 trouxeram boas notícias. Ainda trouxeram algo que tinha lá, frutas, um cacho de uva, que era necessário 2 pessoas para carregar. A terra que mana leite e mel, que o Senhor tinha prometido ao povo de Israel, agora eles tinham visto um representante de cada tribo. Eles tinham visto e agora poderiam entrar. O que aconteceu? Aqueles 10 espias que trouxeram má notícia começaram como eles eram representantes de suas tribos, então as suas tribos iam ouvir eles. Preste bem atenção quem você escolhe por representante. Essa é uma questão agora, parece que eu estou falando de política, mas é uma realidade. Quem é que você escolhe para ser seu representante? Os representantes das tribos, 10 tribos trouxeram má notícia. Apenas 2 pessoas trouxeram boas notícias, que a terra era boa, que era possível conquistá-la. Josué e Caleb trouxeram essas boas notícias. Quase foram apedrejados. O povo começou a murmurar. Por causa dessa murmuração, aí é a demora de alcançar aquilo que veio de bom grado do Senhor. O povo peregrinou, mas bastante tempo. Para cada dia em que os espias estavam analisando a terra, para cada dia, 1 ano de peregrinação no deserto. Então é por isso que Israel caminhou 40 anos no deserto. Não entrou logo na terra prometida, por causa da murmuração. Josué e Caleb quase foram apedrejados por falar a verdade, por falar da possibilidade. Porque muitas das vezes algo aos nossos olhos não está da forma que nós queríamos. Mas há uma possibilidade. Um Deus todo-poderoso que muda as situações. Nós vamos ver
sempre o Senhor dando livramento ao seu povo, provendo, trazendo aquilo que é necessário para a sobrevivência. Pão, carne, água da rocha. O povo de Israel já tinha visto, mas continuaram a não acreditar no que Deus poderia continuar fazendo. Nós vemos aqui agora Josué, depois de muito ensinar, muito insistir, agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade. É assim que nós devemos servir ao Senhor, com sinceridade e com verdade. Se não for dessa forma, nós não vamos alcançar a graça do Senhor. Nós não vamos participar do melhor de Deus para nossas vidas. Servir ao Senhor com sinceridade e com verdade. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses que serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, se servir ao Senhor para vocês é ruim, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Os deuses que estavam da além do rio foram tudo desmoralizados com aquelas pragas do Egito. Os deuses dos amorreus eram daquela forma: quer alcançar uma bênção, uma graça, mata o teu filho, sacrifica o teu filho no fogo, queima. Os deuses da terra que eles estavam habitando, né? Baal, Astarote, Moloque, vários outros deuses. Mas os deuses a qual Josué servia e que o povo de Israel parecia só servir por interesse. Muita da gente está servindo ao Senhor por interesse. É necessário temer o Senhor. Josué está dizendo aqui: temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Antes eles eram escravos do Egito, agora estavam libertos, indo para uma terra de fartura, uma terra em que a produção seria abundante, a produção seria grande, o que plantasse daria ali. Era momento deles ser muito gratos ao Senhor, muito gratos. Josué, como tipo de Cristo, tirou o povo de Israel do deserto, colocou na Canaã, a terra que mana leite e mel. Assim como Jesus vai tirar a sua igreja que está no mundo e vai levá-la para o céu. Agora, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Seus deuses lá, que foi provado que não eram deuses, que não davam proteção aos seus, aqueles que os serviam, os egípcios, ou os deuses dos amorreus. Vocês decidem em cuja terra vocês habitam. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Temos que escolher. Temos que tomar uma decisão. Nós temos que procurar servir ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, a sua fidelidade dura para sempre. Ele é fiel. O povo de Israel, naquele momento em que eles foram chamados à responsabilidade, responderam: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servir a outros deuses. Nunca aconteça isso. Muitas das vezes nós dissemos em nossos corações
que nós não queremos nunca deixar o Senhor, nunca deixar de servir ao Senhor, mas muitas das vezes nós deixamos de ouvir a sua palavra para estar ouvindo má notícia. Nós deixamos de ouvir o que o Senhor quer nos ensinar para ouvir o que as pessoas dizem que é bom. A palavra do Senhor, como disse Ezequiel, a princípio ela é amarga, muito amarga. Se digerir ali no paladar não é muito bom, mas ela faz um efeito maravilhoso. Nem sempre nós vamos estar gostando daquilo que Deus nos diz. Mas se nós fizermos, nós vamos ser bem-sucedidos, nós vamos alcançar um patamar elevado. É necessário nós servir, nós temer ao Senhor. Josué, ele disse, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem escolher. Tudo que nós passamos durante essa caminhada toda, nós podemos ver que este Deus é o Deus verdadeiro. Então nós vamos escolher. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolham quem vocês querem servir. Não espere as pessoas decidir por você. Decida servir a Deus. Decida ser fiel a Deus. Decida servi-lo com sinceridade e com verdade. Não da boca para fora, mas com atitudes. Atitude de verdadeiro cristão. Que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no canal para me ajudar a crescer no canal. Também para que outras pessoas possam ser abençoadas por essa palavra. Compartilhe. Dê o seu like. Quero agradecer você ouvir até o final a mensagem. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.